Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco sempre, né? É o que a gente pede, inclusive, em função do próprio assunto da noite de hoje. O tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, é sobre paciência. E eu garanto que tive um pouco de paciência para pesquisar mais sobre o assunto, porque ele não é tão vasto quanto amor, relacionamento espiritual, desenvolvimento espiritual, que são bem amplos. A gente tem muitos exemplos, muitos temas. A paciência é bem sintética, mas é uma das coisas que Cristo nos mostrou que deveríamos ter constantemente, 24 horas. E é uma coisa que a gente quase não tem. Todos nós já ficamos impacientes em algum momento da nossa vida. Com muitas coisas, tudo nos toca e faz com que nós busquemos a celeridade para que os acontecimentos não se repitam ou não se delonguem, não se prolonguem sobre nós. Tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente... Obrigado. Então a gente fica impaciente, a gente quer que acabe, que fique tudo bem, que esteja tudo... E nós temos palavras de Jesus incentivando os seus apóstolos a serem pacientes, porque eles iam ser envolvidos numa onda de pensamentos contrários àqueles que eles iam propagar em função de tudo que lhes foi destinado pelo Mestre, no momento em que ele já estava se despedindo, depois que ele apareceu, depois da sua morte na cruz. Então, nós temos que ser pacientes, é isso que o Evangelho pede. Sede pacientes, sede cristãos. A essência do cristão é a paciência. E a paciência nos mostra uma coisa muito importante. O tempo é parceiro. O tempo faz parte quando a gente aprende a ter a paciência. Nós temos vários itens que são trazidos a nós no Caminho, Verdade e Vida, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Nós temos algumas informações a respeito de paciência. Mas eu peguei como hoje é um dia que a gente tem um trabalho todo diferenciado, e nós temos muitos médiuns da casa, eu percebi uma coisa que às vezes acontece comigo. Então eu achei que seria bom a gente conversar a respeito do assunto. É quando nós temos incorporações de espíritos necessitados, ou mesmo obsessores, e nós somos impacientes, a gente quer doutrinar rapidamente o espírito que está ali e fazer com que ele siga um caminho que a gente monta no nosso pensamento, no nosso sentimento, e acha que aquilo é o melhor para ele naquele momento. E no que eu estive lendo, eu notei que não é bem assim. O espírito que está ali, ele está precisando de amparo. Ele não está precisando de empurrão. Ele está precisando ser ouvido e não de ouvir um monte de palavras bonitas que a gente vai tirando de dentro do coração por tudo aquilo que a gente aprende, por tudo aquilo que a gente faz. Então, às vezes, a gente não deixa nem que o irmão se manifeste com palavras. Ele está ali, quando ele começa a falar, a gente já atravessa e vai falando mais coisas e mais coisas e mais coisas. Um sermão, às vezes, que nós achamos belo, cheio de essência,
E nós esquecemos que ali é o espírito de um ser humano que esteve encarnado e que passou por outro lado com muitas necessidades. Passou no sufoco mesmo. Está em situação deplorável por anos e anos, sem ter ninguém que o ouça, porque ele tenta falar com aqueles que ele ama, que fazem parte da vida dele, e ninguém o escuta, porque ele não sabe como fazê-lo. E às vezes nós esquecemos isso. O ouvir é mais importante, o ter paciência para ouvir. Essa é a nossa essência. Às vezes até o médium que está incorporando precisa treinar mais a paciência. Porque quando você chega num trabalho e sente que não está conseguindo fazer uma concentração adequada para que haja um intercâmbio, você vai ficando impaciente. E essa impaciência gera mais ainda o desconforto do não contato com o espírito. Também atrapalha. Então, todas as áreas do trabalho mediúnico são influenciadas pela paciência, ou melhor, pela impaciência. E aí eu li e me comovi com isso, me senti relativamente, não mal, mas me senti achando que eu não estava, em alguns momentos, fazendo como deveria fazer. Porque tem horas que a gente escuta, tem horas que a gente está propenso a isso. Nós temos uma influência da carne muito grande, dos envolvimentos com a família, dos envolvimentos com o trabalho, dos envolvimentos do dia a dia com os amigos, nos locais onde nós vamos. E além do envolvimento energético que está sobre nós em todos os instantes. E quando eu digo sobre nós, é sobre todos nós. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e levamos adiante, nós transmitimos para os nossos irmãos que estão conosco no planeta. E transmitimos para o planeta, e o planeta transmite para nós. É uma relação energética muito forte. E quanto mais desequilíbrio houver, mais desequilibrado nós também ficamos. E nem sempre nós conseguimos a concentração que precisamos para levarmos adiante tudo aquilo que se faz necessário num trabalho mediúnico. Principalmente ouvir. O trabalho que a gente tem que fazer no momento em que o médium está incorporado e nós estamos em contato com um irmão desencarnado, não é simplesmente chegar para dizer assim, a gente sabe que ele não sabe que está desencarnado. Na maioria das vezes eles não sabem. E a gente percebe isso. E na hora que percebe, a gente diz assim, está aí o caminho. Aí a gente diz assim, você sabe que já morreu? E diz direto. Ele não precisa saber daquilo. Se ele precisasse saber daquilo, os guias espirituais já teriam dito. Na realidade, ele precisa descarregar todas as emoções que estão contidas dentro do seu perispírito e pelas quais ele está passando há não se sabe quanto tempo. E todo mundo diz que saber ouvir é a melhor coisa que pode acontecer. Um amigo estava conversando comigo, uma amiga, por sinal, me contando sobre uma outra pessoa. Ela estava empolgada, abismada, feliz, porque ela tinha passado por problemas muito sérios na família. E um belo dia ela estava na academia de ginástica, com o senho franzido, preocupada, e uma outra amiga nossa sentou ao lado dela e perguntou o que ela estava passando, o que ela estava sentindo. E ela pôs para fora tudo o que estava se passando com ela. Foi mais de 1 hora de conversa. E essa outra só ouviu. Só ouviu. É como dar o ombro. Não, chora aqui que eu bato nas tuas costas. E ela ouviu. E o que ela precisava era descarregar. No dia seguinte,
essa que descarregou todas as emoções, descobriu que aquela que a estava ouvindo tinha perdido o pai na véspera. Mas permitiu, abriu o coração para receber tudo aquilo que precisava de ajuda tinha para dizer. E essa era a empolgação dela. Quando ela veio falar comigo, ela vinha feliz da vida, porque ela nunca imaginou que um ser humano que tivesse perdido o pai na situação em que estava, ela tinha ido à academia de ginástica como uma forma de espairecer por tudo que ela tinha passado, no enterro, aquela coisa toda. Ouvisse todas as lamúrias, as dores, os sentimentos que ela estava passando. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Porque os desequilíbrios, os problemas, os percalços, eles estão implantados em nós, por nossa própria existência, por tudo aquilo que nós fizemos em vidas passadas. Nós vamos passar por eles de uma forma mais contundente ou de uma forma mais amena. E como nós, os nossos irmãos, todos nós faremos isso. E se nós temos alguém que está sob um peso muito grande de algum problema, nós temos que pegar o nosso problema, colocar num cantinho, dizer assim: vem, amigo, conta o que você tem. Fala o que você está sentindo. Descarrega todas as tuas tensões, que eu estou aqui para te ouvir. Não era isso que Jesus fazia quando as pessoas o procuravam com seus problemas? E ele os escutava, ele não atravessava ninguém, ele escutava. Quando a lamúria terminava, o sofrimento era descarregado, ele tomava a atitude. E vamos lendo. O Hermínio C. Miranda concorda nesse ponto. O Divaldo Franco também fala sobre o mesmo assunto. Eles pensam da mesma forma. O Roque Jacinto também. Então você vai pesquisando, vai dando uma olhada nos livros e as informações que a gente tem, e eles são muito enfáticos em apresentar o problema desta forma. Como a gente deve ser paciente, como nós devemos nos comportar. E mais ainda, o espírita. Porque nós não temos dogmas ou representantes divinos para dizer assim: não, vai lá, confessa, que o padre chega lá e te dá uma bênção, te perdoa, tu reza as 10 Padre Nossos, 15 Ave Maria, um crê em Deus Padre, faz uma penitência que ele te mandar, e você está bem. Nós sabemos que não funciona por aí o caminho. O arrependimento ou o sentimento tem que ser colocado para fora. A grande força da confissão, que a gente ouve muito falar na Igreja Católica, é justamente isso. Se o padre souber ouvir a pessoa que está ali, contrita, querendo colocar para fora seus problemas, a pessoa sai aliviada. Perdoada não, aliviada. Aquele perdão é pro forma. Porque o que é que ela faz? Se o pastor que está ali sentado, ouvindo uma pessoa, incentiva para que ele fale e fique ouvindo todos os seus problemas, ele sai leve, tranquilo, não importa a religião. E como é que a gente faz para ter paciência? Ou coisa difícil, né? Aí nós temos vários caminhos que nos levam a ser pacientes, ou melhor, a treinar a paciência. Porque tudo na vida é uma questão de treino, é uma questão de fazer, de continuar fazendo. Por exemplo, a gente sabe quando alguém é impaciente, está elétrico para fazer as coisas. Você está numa roda conversando com um amigo sobre qualquer assunto, e tem um que, quando você está no meio da frase, ele já atravessa a frase. E ele entra num assunto,
ele tenta responder antes que você dê a resposta. Esse é o impaciente. Ele fica, como diz na minha terra, cuíra. Ele fica coçando para atravessar a palavra porque ele quer acelerar o processo. Ele não consegue ir no mesmo tempo que a pessoa que está explanando. Ele fica agoniado, ele muda de posição, ele vira. Se a pessoa está olhando para os olhos dele, ele desvia os olhos, ele não encara, olha para o relógio. Ele toma um monte de atitudes que a gente percebe nitidamente que ele gostaria de ou assumir a conversa ou acelerar o que a pessoa está dizendo. Esse é o impaciente. Ele não consegue. Agora, dizer que todo mundo pode ser paciente igualmente e um igual ao outro é também difícil, porque nós somos diferentes, nós temos um timing diferente. Nós pensamos, alguns mais rápido, outros mais lentos, uns falam com mais calma, outros impostam mais a voz. E tudo isso leva à prática, você tem que aprender a se controlar. Quando você sentir que está ficando impaciente, relaxa, respira. Busca uma forma de aquietar os músculos, os nervos, o batimento cardíaco, porque acelera. É sempre assim. A paciência, ela tem que ser controlada. A impaciência tem que ser controlada. Nós temos que ter o autocontrole sobre as nossas atitudes. E um impaciente nem sempre tem. Ele não consegue, porque, comparando, é aquele que é elétrico. Nós não temos amigos que são elétricos, eles não conseguem ficar quietos, eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem, quando você está numa reunião discutindo algum assunto, tem alguém falando, ele está pensando no mesmo assunto, mas ele não está ouvindo nada do que estão dizendo. Aí quando alguém para e diz assim, que alguém quer falar, ele diz assim, eu quero, ele repete exatamente a mesma coisa que o outro estava falando, porque ele não prestou atenção, ele ficou remoendo, dizendo assim, se fosse eu faria isso, e ele não percebia que a reunião inteira falava sobre aquele assunto. E aí ele entra na mesma repetição. Esse é o impaciente. Quantos de nós não somos assim? E em casa, a impaciência com os filhos, com os irmãos, com o esposo, com a esposa, essa ainda é mais comum, porque nós estamos envolvidos com o nosso dia a dia, com tudo aquilo que a gente faz, que quando foge de uma rotina natural daquilo que a gente quer que tenha acontecido dentro da nossa casa, com a nossa família ou com os nossos parentes, que se sai dessa rotina, nós entramos num processo de excitação que gera impaciência. Você não consegue que uma criança tenha o mesmo timing de um adulto, porque os interesses deles são completamente diferentes. Ele sabe que tem que acordar cedo, que ir para a escola tem que tomar café, escovar os dentes, tomar banho, fazer tudo aquilo. Sabe. Mas quando ele está fazendo alguma coisa, o que aparecer do lado é um diferencial para ele mudar de direção. E o pai tem que ir para o trabalho e tem que deixar o filho na escola. E aí o tempo vai passando e ele não consegue que a criança desça, que a criança faça tudo o que tem que fazer, e ele vai vendo o relógio andar, porque o tempo não para. E aí ele vai ficando impaciente. E essa impaciência pode gerar um desconforto familiar. Uma atitude mais drástica do pai, um ralho, uma discussão, às vezes até um palavrão. Porque às vezes nós descontrolamos e dizemos o que não queríamos dizer. Isso vai provocar o que depois no pai, quando ele estiver sozinho indo para o trabalho? Um ponto de remorso. Ele vai sentir que não deveria ter feito aquilo, mas foi gerado pela impaciência, porque ele não treinou ter paciência. Ele não
usou alguns pontos que a gente pode usar. Você vai ficando impaciente. Quando eu era bem pequenininho, eu ouvia a minha avó dizer assim: antes de brigar, conte até 10. Antes de fazer isso, conte até 10. E no livro que eu pesquisei, estava lá: respire profundamente e solte o ar contando até 10, bem devagarzinho. Aí você vai, 1, 2, 3, 4. O que é que acontece? Você começa a prestar atenção na sua respiração, e quando a gente faz esse movimento respiratório, o coração também reduz o batimento um pouco. E se nós fizermos esse movimento com as mãos, como se levando a pressão para baixo, a gente acalma mais ainda. Então, contar até 10 ajuda, muda o seu pensamento para a contagem, em vez de ficar pensando no filho, que está atrasado. E você vai se sentindo mais paciente, mais calmo. E em todas essas linhas, você respira fundo, você alivia todas as tensões e ora. Tem que fazer uma oração rápida, uma oração de poucas palavras, uma oração decorada, se você quiser. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa que você já conheça, que não lhe dê, mas que você pense nas palavras que você está dizendo. Porque no momento em que a gente pensa no que está falando, você se desliga do que está acontecendo em volta. Você está treinando o autocontrole. Você está aumentando a sua percepção do mundo em sua volta de uma forma mais amena, mais relaxada, sabendo que tudo vai acontecer a seu tempo. A criança pode até atrasar, pode chegar atrasado na escola, você pode chegar atrasado no trabalho, mas será que tudo isso vai gerar algum prejuízo muito grande para todo mundo? Será que você, na sua pressa, ao andar com o carro, você não pode, sem querer, atropelar alguém? Ou atravessar um sinal vermelho e um outro carro bater o seu e o seu filho se machucar muito, você se machucar muito? Eu sempre dou um exemplo aqui, eu dei já umas 2 vezes. Por exemplo, você vem andando apressado porque quer ir para casa mais cedo, tem um filme, tem uma novela, tem o Game of Thrones, o último capítulo você quer ver, e vai correndo para casa, e já deixou o carro em algum canto e vem a pé, uma quadra ou 2 para chegar em casa. E no meio do caminho tem um paralelepípedo, você não está vendo, porque já está escuro. E você dá uma topada, enche o pé em cima do paralelepípedo, que o dedão entorta. A primeira providência é pensar uma coisa bem escabrosa. Depois xingar por que aquela pedra estava ali. Se você levantar os olhos rapidinho para a esquina que você ia atravessar correndo, você vai ver um caminhão passar muito rápido. E aqueles poucos segundos ou minutos que você parou naquela topada que lhe encheu o dedão de dor, você escapou de ser atropelado e ficar paraplégico, desencarnar. Quem sabe o que iria acontecer? Então, nós não temos como dizer o que vai acontecer no futuro. O futuro é feito com aquilo que a gente vive agora. O que eu estou vivendo agora, nesse momento, é que vai produzir os efeitos para aquilo que eu vou fazer daqui a 1 minuto, 2. E se eu saio nervoso porque uma criança me causou algum transtorno em casa, o meu filho fez com que eu me atrasasse, eu posso provocar danos a mim, a ele e a outras pessoas na rua. Porque eu não estou com raciocínio natural, eu não estou com o meu raciocínio lógico para poder dirigir um carro, para verificar toda a sinalização que está em volta, para olhar se não tem alguém mais doido do que eu naquela direção. O que acontece? Hoje a gente não dirige só porque eu estou dirigindo e tenho que tomar cuidado com o que eu faço.
Eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço e com o que as outras pessoas fazem. Porque temos muitos irmãos nossos que dirigem sem nem saber como é que faz. Eles simplesmente sentam atrás de um volante e saem com aquela máquina e aquilo é uma arma. Mas sim, voltemos. Então nós temos dicas para a gente controlar, se controlar e manter a paciência. São pequenas informações e elas se complementam. Eu falei na respiração, respirar nesses momentos de quando você estiver perto de perder o controle, e é fácil de perder. Pensar sobre o que está acontecendo, escutar em sua volta tudo que está sendo feito, sorrir, porque você não pode mudar algumas coisas. Então a gente tem que sorrir. Por quê? Porque o sorriso ilumina, é uma outra energia que a gente solta no ambiente. Em vez de você soltar uma energia de raiva, de impaciência, você solta uma energia de alegria, de vontade de viver, de participar do mundo, de amar o seu filho, de amar a sua esposa, de amar quem está em sua volta. Lembrar de tudo isso e principalmente orar, como eu falei. No relacionamento pode ser a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, um relacionamento de amizade muito profundo. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, com as expectativas que a gente quer do outro. A gente cria expectativas a respeito desses relacionamentos. Mas eu também ouvia há muito tempo atrás um conselho, não lembro de quem, que dizia assim: namorar é lindo, ter amizade é lindo, mas na hora que a gente junta duas escovas no mesmo banheiro, complica. E complica. Porque enquanto a gente está vivenciando, eu vou te encontrar, nós vamos para o cinema, nós vamos fazer isso, vamos passear, beleza. Mas na hora que se juntam, que a gente junta para viver no mesmo ambiente, nós temos todo um processo que não era conhecido antes e que vai se expor. Então, essas expectativas que são criadas, às vezes elas se diluem com esses envolvimentos. E nós devemos ter cuidado com essas expectativas. O amor é lindo, é muito bonito, mas nós temos que aprender que ninguém é igual a ninguém. E uma das piores coisas que pode acontecer num relacionamento é que um quer mudar o outro para que aquele seja igual, para que sejam iguais. E se fizer isso, acabou a história. Porque não existem duas pessoas iguais no planeta. Gêmeos podem ser iguais fisicamente, mas espiritualmente não existe, não tem como. E muita gente vai nessa expectativa. Eu conheço o meu namorado, ele fuma muito, mas quando eu casar com ele, ele vai parar de fumar, que eu vou. E aí, quem acaba fumando é quem queria fazer o outro parar de fumar. Pode até acontecer, não estou dizendo que aconteça, nós estamos citando exemplos que me foram postos à frente e que a gente, no nosso dia a dia, são coisas que acontecem. Uma outra coisa que a gente perde a paciência no trabalho, ou com o chefe, ou com alguém que trabalha conosco, com um companheiro de trabalho, ou alguém que é subalterno da gente no trabalho, que precisa fazer determinadas tarefas, e você não consegue que ele faça. Em algum momento existem atritos, desequilíbrios, nada anda, tudo fica num transtorno. E se a gente perde a paciência, isso descamba para uma punição a quem não precisa ser punido, para uma discussão inócua que vai só fazer com que todo mundo fique mais nervoso ainda, para um envolvimento de espíritos negativos que vêm e adoram uma energia negativa. Em vez de
fazer isso, como é que eu deveria agir? Saber o que está acontecendo. Você tem alguém lá do seu lado que está trabalhando mal, não está conseguindo acompanhar o caminho que a equipe está fazendo? Você tem que perguntar para ele, dialogar, conversar, saber o que está acontecendo. Ele pode estar com problemas sérios em casa, de doença séria, de desencarne imediato, problema com filho que entrou no caminho das drogas. A pessoa pode estar sofrendo algum problema e ele não tem com quem descarregar. E se você se posiciona como um ombro amigo para ouvi-lo, ouve e descobre o que ele tem, muitas vezes é muito mais racional você dizer assim, vai para casa hoje, resolve todos esses problemas e volta amanhã quando estiveres melhor. O que é que você fez? Você elevou este irmão a um nível que ele não esperava ser elevado. E isso faz bem para todo mundo que está envolvido naquilo, principalmente a nós. Porque faz com que nós estejamos produzindo energias de alto grau, energias que fazem com que todos que estão em volta se sintam bem. E quando nós formos para casa, depois de um trabalho, a gente vai bem, a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir amparado, nem por ter amparado, mas nós vamos nos sentir amparados, porque na hora que a gente está ouvindo, luzes brotam sobre nós. O amparo, a assistência divina é muito grande sobre todos nós. Nós nos sentimos amparados pelos bons espíritos. Nós nos envolvemos com os ensinamentos crísticos, com tudo aquilo que é pregado no Evangelho, com tudo aquilo que nós nos propomos seguir, fazer. A fé, quando nós chegamos num texto da Bíblia, ela sobre paciência, ela diz que a paciência está ligada com a compreensão e a perseverança na fé. Quando a gente busca o caminho da religião. Significa acreditar nas palavras de Deus e perseverar em seu caminho, tendo a paciência, pois no momento certo tudo será recompensado. É quando a gente vê irmãos nossos e nós mesmos, muitos, já todos nós passamos por isso, as coisas vão acontecendo conosco e às vezes vão num roldão muito grande e a gente acha que aquele sofrimento, aquele desespero, aqueles embaraços que a gente está passando não terão fim nunca. E a gente vai entrando num processo, parece um rolo compressor levando todos nós. Se nós abrirmos a fé em Deus, tivermos a paciência e praticarmos tudo que nos é ensinado, nós vamos vendo que esse rolo compressor vai diminuindo de tamanho. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que tudo que vai ficando para trás não vai nos atingindo mais. E nós vamos nos sentindo melhor, mais fortalecidos, mais amparados. Se nós buscarmos o nosso passado, as nossas vidas para trás, quantos problemas nós já tivemos? É um por dia praticamente, 1, 2, 3, até mais. E quantos passaram? E quantos nós já nem mais lembramos que tivemos? Porque a perseverança na fé, a busca do caminho através dos ensinamentos do Evangelho, fazem com que o nosso coração se fortaleça na fé. E nós vamos ganhando paciência. E vamos sabendo que isto vai acabar. Que tudo isso que nós estamos passando tem a sua origem em nós mesmos. Em coisas que nós fizemos, em atitudes erradas que nós tomamos. E vai fazendo com que nós tenhamos a perseverança. Não, eu creio em Deus, eu sei que isso vai acontecer, eu vou melhorar porque é o meu caminho,
esta pedra que está nesse caminho é minha, é o meu caminho, eu que tenho que contorná-la, eu que tenho que diminuir o tamanho dela, eu que tenho que dar o salto por cima dela. Ninguém pode fazer isso por mim, porque a responsabilidade sobre todas as nossas atitudes de vida são nossas. Então nós temos, irmãos, que desenvolver a paciência em nós. Paciência para tudo. Porque nada no mundo se faz sem paciência. E hoje que nós estamos nos acumulando mais ainda em grandes grupos sociais, como as cidades onde nós habitamos, a paciência para se locomover, para ir de um lugar ao outro, para o atendimento hospitalar, para as necessidades que precisamos, para a falta de estrutura em muitos lugares onde nós habitamos. Tudo isso provoca em nós um tremor e uma vontade de sair explodindo tudo. Mas aí é que vem, temos que ter paciência. Nós temos que entender que tudo isso tem um caminho e passa. E se nós olharmos para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, como eu comentei na palestra anterior, nós vamos ver que muitos deles têm alguns problemas muito maiores que os nossos. Nós achamos que os nossos caminhos estão cheios de montanhas, mas se nós formos buscar as montanhas dos nossos amigos, dos nossos irmãos, veremos que elas são bem maiores e as nossas se tornam pedregulhos. Por isso aquele exemplo que eu citei no começo, daquelas duas amigas que uma escutou a outra, embora tivesse perdido o pai, tinha enterrado o pai na véspera. Ela sentiu que o sofrimento da amiga era muito maior aquele pelo qual ela estava passando, porque ela, por ser espírita, ela tinha pleno conhecimento do que tinha acontecido com o pai dela. Ela estava triste pela saudade de ter se afastado de um ente que ela amava. Mas não estava em desespero. Já a outra amiga estava num processo de desespero, que precisava ser exposto. Vocês notam que eu sempre trago um monte de páginas, né? Se eu fosse ler isso aqui, a gente só saía daqui amanhã. Mas eu pesquei umas frases sobre um texto que eu descobri. Foi alguém escreveu na internet que estava no consultório de um médico e abriu uma revista, e na revista ele encontrou alguém tinha escrito várias frases, e ele começou a ler aquilo. E ele chamou o texto de Aprendiz da Vida. Ele não sabe quem escreveu, não existe. Eu pensei em algumas. Aprendi que eu não posso exigir amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las, mostrando como nós somos diferentes uns dos outros. O que é importante para mim pode não ser para todos vocês. O que é importante para um de vocês pode não ser importante para mais ninguém. E isso pode ser a nível mundial. O que pode ser importante para mim hoje pode não ser importante para ninguém no planeta. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Essa é muito importante para nós. Porque às vezes a gente cultiva de uma forma muito forte algumas verdades que no começo foram verdades, seriam verdades, e são verdades apropriadas para quem as está criando. Mas num determinado momento, por uma determinada atitude, eu perco aquela verdade minha
de uma forma que ela não tem mais retorno. É como palavras ditas a esmo, como uma metralhadora atirando numa multidão. A gente para dizer alguma coisa de mal de uma pessoa, ou dizer alguma coisa que a gente acha que está certa, mas que é completamente errada, diz e aquilo se espalha como fogo em mato seco. E para você tirar, você não tira. Nunca mais consegue recuperar a verdade. Então nós também temos que ter cuidado com tudo isso, que a impaciência nos faz fazer. A impaciência faz com que a gente gere pensamentos obscuros que podem nos levar a acabar com alguém, a terminar com uma vida que foi projetada e vivida por 60, 70, 80 anos. Uma palavra dita errada você pode jogar por terra um irmão, porque falou impensadamente, falou com impaciência. E é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que pensar no que fala, tem que pensar no que diz, tem que pensar no que está repicando. Não é pegar uma notícia que apareceu no jornal, na televisão, no Facebook, onde for, e já sair espalhando para Deus e o mundo. Você tem certeza que aquilo é verdade? Você tem certeza que foi assim que aconteceu? Tenha paciência, vá lá, pesquise, leia nos livros, procure. Como é que o Espírita diz quando alguém nos pergunta alguma coisa que a gente não sabe? Diz, olha, eu não cheguei até lá ainda. Espera que eu vou perguntar a alguém que saiba mais do que eu e depois te dou a resposta. Essa é a atitude correta. Então, meus irmãos, tenhamos paciência em tudo. Sejamos como Jesus, simples, humildes e pacientes. Que tudo se encaminha a seu tempo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E nos preparemos para a segunda etapa da nossa noite de segunda-feira.